necessidade básica. A revolução sexual finalmente chegou. Quando eu tinha 12 anos, eu achava que nada mais importava além de sexo. A junção do impulso humano mais poderoso com a tecnologia se tornou um caso tórrido. Nunca existiu melhor combinação do que sexo e tecnologia. As consequências são profundas. Pra mim, o momento marcante foi quando eu peguei o meu primeiro pornô em VHS. Isso mudou muito a forma com que falamos sobre sexo, vemos sexo e conhecemos nossos parceiros. Eu acho o Tinder tão fantástico. Se eu não fosse conhecida, com certeza eu usaria o Tinder. Mas como a linha entre a tecnologia e o corpo não está clara, Não estamos evoluídos para isso. quais são as novas fronteiras da fantasia? Bem-vindo ao meu quarto. Qual é exatamente a diferença entre a realidade e a fantasia? O cérebro realmente acredita que você tá lá. A tecnologia está mudando o sexo e mudando o amor. E quais são os novos tabus? Muitos dizem, bom, se é bom pra minha mãe, então é bom pra mim. A evolução do sexo. Sexo tecnológico. Versão brasileira Up Voice. Depois da virada do século XX, o sexo foi literalmente eletrificado pela tecnologia. Um dos 5 primeiros eletrônicos, além da máquina de costura, do ventilador, da torradeira e da chaleira, foi um estimulador sexual. O vibrador era um santo remédio para uma série de problemas misteriosos, coletivamente chamados de histeria, que assolava as mulheres da era vitoriana. Qualquer mulher que estivesse vivenciando o estresse, que estivesse violando as normas vitorianas de gênero e que fosse arrogante ou confiante demais, que estivesse insatisfeita com o marido, muito provavelmente ela seria diagnosticada como histérica. Existia meio que uma filosofia na medicina que a histeria era proveniente de um bloqueio no órgão sexual feminino. Esses físicos estimulavam manualmente as mulheres. Loucura. Inicialmente, o procedimento exigia que um médico massageasse o clitóris até chegar ao orgasmo, aliviando a pressão que acreditavam ser a causa da histeria. E não era considerado algo errado, era a medicina completamente moderna da era vitoriana para o tratamento de histeria. Se um médico fizesse isso hoje, ele deveria ser preso e ser escoltado imediatamente. E era muito impossível para esses físicos vitorianos imaginarem que as mulheres eram sexuais, que tinham desejo sexual. Mas o tratamento falhava se o médico não tocasse e pressionasse corretamente. Na verdade, eu acho que os médicos provavelmente não eram muito bons em fazerem as mulheres chegarem ao orgasmo. Quando eles estavam ajudando as mulheres a terem um orgasmo, as mãos deles cansavam. Assim como várias tarefas manuais que são difíceis e possivelmente árduas, essa tarefa foi mecanizada. E assim nasceu o vibrador. Uma versão anterior foi um modelo de mesa projetado para consultórios médicos e acionado por um motor a vapor. Depois, em 1902, Hamilton Beach apresentou o primeiro vibrador pessoal. Era o 5º aparelho doméstico a se tornar elétrico. Mas, para dar o tom para outros dispositivos sexuais, ele era vendido com discrição, beirando a trapaça. Tinham vários anúncios naquela época que tinham uma mulher bonita segurando um massageador e dizia algo como: livre-se das dores e do sofrimento e livre-se do estresse diário. Quase sempre ela está colocando no pescoço. Nas farmácias, hoje em dia, nós vemos a mesma mulher com o vibrador e colocando no pescoço. Mas a verdade é que ninguém coloca aquilo no pescoço. Ninguém. O que é isso? Calma, é só um vibrador. Ah, uau. Faz cócegas, né? Outro triunfo da tecnologia do século XXI foi rapidamente incorporado ao sexo. Pesando 1 tonelada ou mais, ele se tornou um dos maiores objetos de fetiche de todos os tempos. Uau, esse é um carro muito lindo. Chevrolet 1956, hã? Incrível. A indústria automobilística deveria ser minha parceira na revolução sexual. Um homem como você, sabe, com um carro como esse. Sempre pergunto aos alunos, para que serve um automóvel? E normalmente tenho respostas como: é para levá-lo a um ponto A ou a um ponto B. Mas para um jovem de 16 anos, o automóvel significa liberdade. É onde eles podem fazer o que quiserem sem serem observados pelos pais. Então, pai, posso usar o carro hoje?
que você quer com o carro? Sabe, pai, as garotas não saem com um garoto que não tem carro. Você é muito novo para andar de carro à noite com garotas. Mas eu tenho 16, não tenho? Antes do carro, as pessoas não tinham encontros a dois, a sós. Eles tinham que ter um acompanhante. A pessoa tinha que ir à sua casa, não havia expectativa de privacidade. Quando o carro se tornou amplamente acessível, ele passou a ser uma cama móvel. Em uma época de repressão sexual, era nítida a queda que a América tinha pelos carros. E sua evolução do incrível modelo T para os lindos modelos cromados e curvilíneos dos anos 50. O carro era mais do que um transporte, era sexo sobre 4 rodas. O carro é um hotel ou um motel móvel, um mini palácio. É uma invenção de gênio. Eu imagino as pessoas nos anos 50 sendo reprimidas e não tendo para onde ir e depois estacionando em algum lugar e fazendo sexo dentro do carro e embaçando as janelas. Eu acho que podemos dizer que o carro teve um papel importante na revolução sexual. Apesar das suas camas móveis e coloridas, os anos 50 ainda eram, bom, os anos 50. Depois de um dia de trabalho e dos afazeres do dia, nada melhor para um homem do que chegar em sua casa tranquila, com filhos felizes e uma esposa adorável. Boa noite, mamãe. Boa noite, pai. Os anos 50 são frequentemente citados como a era da conformidade. A sexualidade tinha muita repressão, muita culpa e muita vergonha relacionada a ela. Não estamos prontos para esse tipo de ligação, não é? Nós assistíamos a I Love Lucy e os casais dormiam em camas separadas. Sexo era realmente um tabu. Era basicamente para a procriação e se você não gostasse, nem precisava falar disso. Jazz, não é a Aileen? É sim, com bebê e tudo. Mas algo menor do que uma jujuba estava prestes a provocar uma das maiores revoluções sociais de todos os tempos. O contraceptivo no começo do século XX, você sabe, eram diafragmas. Os preservativos também estão disponíveis. E tinham ideias de curandeiros, como a ideia de que o Lysol era um contraceptivo e prevenia a gravidez. Para uso do Lysol, coloque 2 ou 1 colher e meia em uma bacia de água limpa e acabe com germes malignos. O contraceptivo mais comum e mais utilizado pelas mulheres era fazer ducha com produtos de limpeza. Não funcionava. Na melhor das hipóteses, era ineficaz e na pior, queimava gravemente a sua pele. Peça Lysol na sua farmácia hoje mesmo. No entanto, era como pessoas desesperadas ficavam quando não tinham acesso a contraceptivos decentes. Tudo isso colaborou para um grande desinteresse sexual. Mas um pequeno ajuste da tecnologia fez com que o controle de natalidade deixasse de ser broxante e se tornasse excitante, e que o eterno não se tornasse um eufórico sim. A pílula anticoncepcional é muito efetiva se tomada diariamente conforme recomendado. Para a maioria das mulheres, a pílula é segura, eficaz e conveniente. Pela primeira vez foi separado sexo e contracepção. Nesta entrevista nunca exibida, um dos químicos que foi o primeiro a sintetizar a progesterona fala sobre o avanço que possibilitou a criação da pílula. A progesterona é um dos hormônios sexuais femininos que é contraceptivo. Nós completamos a sintetização dessa substância em 15 de outubro de 51. Então podemos dizer que foi o nascimento da pílula. Isso mudou radicalmente a vida sexual das mulheres. Cerca de 1.800 mulheres estão usando a pílula agora, pegando de graça em troca de um relato regular sobre os resultados. Se você tomar a pílula corretamente, tem uma chance de 99,5% de ser eficaz. Nunca havia existido esse tipo de controle de natalidade. A pílula chegou ao mercado norte-americano nos anos 60, aprovada não pelo controle de natalidade, que na época era ilegal em vários estados, mas como um remédio para cólicas menstruais. As americanas sabiam exatamente para o que servia e como obtê-la. Reclamações de distúrbios menstruais dispararam juntamente com as prescrições para a pílula. Eu comecei a tomar a pílula logo depois que ela foi desenvolvida. Para a maioria de nós, as nossas vidas sairiam completamente dos trilhos com uma gravidez indesejada e inesperada. Eu quero tomar a pílula. Certo.
Você tem conhecimento sobre a pílula? Já tomou isso antes? Eu tinha consciência de que se a garota com quem eu estava transando ficasse grávida, a minha vida mudaria muito. Eu queria ter certeza de que a minha parceira estava tomando pílula. Que eu visse as pílulas e checasse as datas, coisa que eu fazia. O poder, basicamente, estava nas nossas mãos. E estava tendo muito mais discussões sobre sexo por prazer, sexo por diversão, em vez de sexo simplesmente para procriação. Sexo é para diversão, amor e desejo. E a mulher está autorizada a ter prazer sexual tanto quanto o homem, sem sempre ter que pagar pelas consequências ou pelo medo de uma gravidez indesejada. Em 1965, 6 milhões e 500 mil americanas tomavam pílula. E o problema de esquecer de tomar a dose diária havia sido atenuado com a invenção da cartela que indicava os dias da semana. Algumas paquistanesas confiavam na indicação celestial, recomeçando seus ciclos de tomar as pílulas em cada noite de lua nova. Mas com tantas mulheres tomando uma droga tão nova, existiram algumas complicações. Essas pílulas apresentaram uma série de efeitos colaterais. Ganho de peso, às vezes náuseas, constipação. O efeito mais grave, que ninguém comentava muito, era a relação da pílula com a depressão. Eu fiquei muito depressiva e um pouco suicida por um período. A gravidade das reações devia-se ao fato da pílula conter uma quantidade de 5 a 10 vezes mais hormônios do que a atual. Mas para mulheres que aguentavam fazer duchas com produtos químicos e até pior, os efeitos colaterais não eram tão debilitantes quando a pílula foi liberada. Nós tínhamos controle sobre o nosso corpo e isso realmente mudou tudo. Os homens tiveram que esperar mais 3 décadas para terem seus avanços na tecnologia sexual. Mas desta vez, os comprimidos eram azuis. Eu me lembro do dia que ele foi aprovado, porque eu atendi homens com mais de 75 anos no consultório, um atrás do outro, exigindo o comprimido. E uma semana depois, a mesma quantidade de ligações de esposas bravas. Em 1998, com a liberação da droga, médicos estavam distribuindo Viagra em uma proporção de 10 mil prescrições por dia. Um físico fez 300 prescrições no dia em que o remédio foi disponibilizado. Quando fui diagnosticado com câncer de próstata, fiquei preocupado com os possíveis efeitos colaterais da cirurgia, como a disfunção erétil. O Bob Dole apareceu em um comercial falando sobre o Viagra. E isso causou um grande impacto, acho que, porque pela primeira vez nós estávamos olhando para nossos políticos literalmente como seres sexuais. Nossa, eles transam. Permita-me dizer uma coisa, eu tô afirmando, ele tá no protocolo e é uma droga ótima, entenderam? É um pouco constrangedor falar sobre disfunção, mas isso é tão importante para milhões de homens e suas parceiras que decidi falar publicamente. São provavelmente os comerciais menos sexys que você pode imaginar. O comercial do Bob Dole não era nada sexy, mas pretendia ser. Era uma intervenção médica para um problema de saúde chamado disfunção erétil em homens mais velhos, devido a medicamentos e problemas vasculares. Nada sexy. Enquanto avanços médicos permitiam a revolução sexual, era outra onda incontrolável de tecnologia que realizava as nossas fantasias. Olha pra mim. Tá gostando do que vê? Olha pra mim. Tá gostando do que vê? Ótimo, porque não sou eu. Isso é uma gravação minha na nova fita Memorex. O ano de 1976 viu a implantação dos primeiros aparelhos de VHS domésticos no Japão. Um ano depois, o VHS era um aparelho pessoal básico no mundo todo. Todo mundo queria um VHS. Você podia alugar e assistir filmes em casa e você também poderia gravar qualquer coisa da TV. Mesmo depois de 100 gravações, você vai se perguntar, isso é ao vivo ou é Memorex? Seguindo o padrão de adotar cedo novas tecnologias, o ramo de filmes adultos foi lançado com o VHS. Se você assistir Prazer Sem Limites, você percebe que o VHS mudou tudo na indústria pornô. Agora eles podiam fazer filmes pornôs com custos baixos e era só pegar uma câmera e uma fita de VHS e já saiu um filme.
Chega de capas de chuva e de ir escondido aos cinemas adultos. Os vídeos censurados estão nas mesmas locadoras de O Vento Levou e Pinóquio. Pra mim, um momento marcante foi quando eu vi um pornô de verdade. Quando eu peguei o meu primeiro VHS pornô. Antes do VHS, se você quisesse assistir pornô, você tinha que ir até para a pior região da cidade. Você tinha que estacionar em uma outra rua e ir meio escondido para o cinema adulto e rezar para que nenhum dos seus vizinhos te vissem. Eu nunca estive em um cinema desses, nunca. Mas agora, na privacidade da sua própria casa, as pessoas não sabem, né? Quer dizer, eu não te conheço, você não me conhece. Você podia ir até sua locadora e tinha uma sessão adulta com uma cortina na frente e um aviso dizendo somente adultos. Você podia entrar e pegar uma porção de filmes. 30% das nossas locações são de filmes adultos. E tá aumentando cada vez mais. Isso melhorou muitas vidas sexuais. Na privacidade do seu quarto, ei, querida, podemos assistir um filme hoje à noite? Ah, querido! Enquanto os filmes de VHS estavam apimentando a vida sexual dos casais, os solteiros estavam procurando por amor, como diz a canção, em todos os lugares errados. As pessoas acham que entrar em um bar lotado é uma forma de conhecer alguém. Quando você conhece alguém em um bar, vai saber o quanto essa pessoa está sóbria naquele momento. A intenção dela é ir a um bar, mas no que ela está pensando? Eu me lembro de ir a lugares que eram famosos pelas pessoas se conhecerem. E eu era muito ruim nisso. Nenhum cara conversaria comigo. Eu ia umas 80 vezes ao banheiro. Eu nunca fui do tipo que entrava na balada e todos falavam vou dar em cima dele. Não, tipo, eu não gosto de balada porque ninguém ouve minhas piadas. A cultura chegou em um consenso certo dia e concluiu que não era legal dar em cima das pessoas no trabalho, na rua ou no ônibus e que os seus pais não iam mais te apresentar para os seus futuros parceiros ou esposas. Então precisávamos de lugares para ir. Lugares que você entra e já está dizendo, olha eu aqui, você pode dar em cima de mim. Em 1977, a primeira tentativa modesta de criar um espaço virtual para as pessoas se conhecerem chegou ao cenário dos encontros. Apesar das pessoas adorarem conhecer novas tecnologias, esses experimentos nem sempre funcionam. Encontros por vídeo, por exemplo. Você tinha que se filmar, levar as fitas para um repositório central, você tinha que fazer uma combinação manual dos indivíduos e então você tinha que passar por todo esse processo de encontrá-los pessoalmente. Geralmente, as pessoas filmavam os seus perfis em um estúdio central que assustava alguns pretendentes, porque eles se sentiam expostos. Isso também significava medo de plateia. Olá, pretendente. O que eu tenho a oferecer é uma vida toda de felicidade. Pedir para aquelas pessoas se filmarem sozinhas em uma sala e gerar espontaneamente algum tipo de presença convincente, sabe? Eu sou muito limpo e bem higiênico. Parece um absurdo. Eu tenho um corpo sexy e também tenho um carrão. O encontro por fita de VHS foi um dos impasses da tecnologia sexual. Mas a sua ideia básica de fazer combinações amorosas vinculando perfis estava prestes a se tornar um divisor de águas. Quando se trata de conhecer alguém incrível na internet, não tem outro site melhor. Você tem que comer Tá isso. bom. Tá pronto? Estou. Tá bom, então lá vai. Não está mais estigmatizado, é como é feito. Nos anos 90, a fome por satisfação sexual instantânea estava alimentando um novo tipo de tecnologia. O que é a internet, afinal de contas? O que você faz? Escreve cartas? Alisson, você pode explicar o que é a internet? Não, ela não fala nada em menos de 10 segundos. O que seduziria a maior parte da humanidade começou devagar como uma lesma e com um barulho estridente. Levou muito tempo com aquele... A internet de escada. E é claro, a primeira coisa que você acessava era o bate-papo. Isso é luxúria eletrônica. São várias e várias conexões picantes. De verdade, isso é ótimo. O uso da internet multiplicou na velocidade da luz. Em 1995, só 14% dos americanos estavam online. 2 anos depois, os números mais do que dobraram, para 36%. E foi quando a internet começou a se tornar o maior casamenteiro em números que o mundo nunca havia visto. Só porque eu não achei a minha esposa na internet, não significa que você não encontre a sua. Oi,
Oi, tudo bem com você? Ninguém sabe como um primeiro encontro pode acabar. Você cozinha? Sim. Em 1995, um novo tipo de encontro online começou a deixar as salas de bate-papo obsoletas. Quando se trata de conhecer alguém incrível na internet, não tem outro site melhor. Você tem que comer isso. Tá bom. Tá pronta? Estou. Tá bom, então lá vai. Match.com. O que pode terminar em romance, começa com números esmagadores. No contexto de encontros, um algoritmo é uma fórmula que carrega muitas informações que nós sabemos sobre duas pessoas e determina se nós achamos se eles vão ser compatíveis. Todo site que tem esses algoritmos tem um que é muito específico, que acham que é o mais correto de todos. E é claro, o tempero secreto vai ser algo diferente do tempero secreto do outro site. E a questão vai ser, qual é o tempero secreto melhor? Um dos apelos do encontro online é esse fator mágico, de mistério, essa ideia de que em algum lugar alguém sabe como fazer melhores escolhas do que você mesmo. Por que é diferente ver alguém em um site de relacionamento do que ver alguém em uma sala, em um bar ou em algum lugar? É meio que a mesma coisa, é só um nível de eficácia. Você está selecionando alguém para depois encontrá-lo e vocês estão se avaliando. A conclusão é que o encontro online é uma forma mais natural de conhecer alguém do que quando se conhece num bar. A tecnologia também altera o cenário dos encontros, subtraindo algumas decepções da rejeição cara a cara. Se alguém não responde, não é igual você ficar lá olhando na cara e vendo ele ir embora e depois você ficar se sentindo mal, tipo, ai meu Deus, que horrível. É tipo, talvez esteja ocupado, ou não viu, ou não tá interessado. Tem tantas pessoas que fica mais fácil superar a rejeição. Nós podemos te apresentar a alguém que tem a cor, a forma, o tamanho exato, mas o único algoritmo real é o seu próprio cérebro humano. Conforme você cresce, você cria o que eu chamo de um mapa do amor, uma lista inconsciente do que você está procurando em um parceiro. E então, se um site de relacionamento te apresenta alguém, você tem que sair e encontrar essa pessoa em uma praça, em uma cafeteria, em um bar. Onde quer que você o encontre, o seu cérebro ancestral vai entrar em ação e você vai se relacionar igual fazíamos há milhões de anos. Tinha uma época em que as pessoas tinham tanta vergonha de colocar os seus nomes em um site e tentar conhecer as pessoas pelo computador. Mas eu li um artigo há pouco tempo no New York Times que dizia que muitos jovens não acham grande coisa. Acho que a grande questão que acabou com esse tabu e transformou o encontro online em algo totalmente normal foi o fato de muitas pessoas estarem fazendo isso. Muitos dizem, bom, se é bom pro meu amigo, pra minha irmã, pra minha mãe, é bom pra mim. Se você não colocou na sua cabeça que o encontro online veio pra ficar, então tá na hora de mudar. Na verdade, um estudo recente feito na Austrália aponta que 80% dos homens gays encontram seus namorados usando sites de relacionamento. Não está mais estigmatizado, é como é feito. Conforme os sites de relacionamento se espalharam pelo mundo, cada cultura foi se adaptando a eles. Para usuários ingleses que se autoanulam, um site para pessoas de aparência regular. O governo japonês fundou o seu próprio site de relacionamentos estatal para estimular a baixa taxa de natalidade do país. E na Índia, o encontro online se chocou com as tradições antigas dos namoros. Encontrar o parceiro ideal para ficar junto o resto da vida é bem difícil e estressante. Os meus pais nunca namoraram, foram arranjados e aí eles se casaram. E então se apaixonaram só depois de anos de casados. E eles fizeram dar certo, eles não tinham muita opção. Tradicionalmente, na Índia, as famílias se entrevistam, os indivíduos podem ou não estar envolvidos nessas entrevistas e é muito mais uma fusão de empresas. E então, assim que eles conseguem resolver todos os detalhes, fecha um negócio. E a cultura mais jovem, ocidentalizada na Índia, está bem confortável com namoros. Não tentam se arranjar, ainda que seus pais não tenham a menor concepção de namoro, ou que isso ainda não seja socialmente aceitável. Então, você tem sites indianos específicos que são feitos para juntar indianos. Shad.com provavelmente é o mais tradicional. Nada de privacidade no seu perfil de encontros aqui. Toda a família entra no centro de cadastro. O centro serve para os pais cadastrarem os seus filhos. E como os pais não são tão experientes com o computador, eles precisam de ajuda, então nós os auxiliamos. Não tentamos mudar a forma que o matrimônio é feito.
Nós usamos a internet como um meio de expandir o número de possibilidades. No mundo todo, o encontro online não apenas atendeu a uma cultura específica, mas aparentemente a outras culturas. Por que tá saindo com uma garota da cidade? Não sei, parceiro. Havia sites de relacionamento para fazendeiros, pessoas altas, amish e palhaços, só para citar alguns. E aí um site abalou a internet quando declarou ajudar os comprometidos a acharem amantes. O site de relacionamentos mais notório é um que parece fazer sucesso com a sua amoralidade. Ashley Madison é um site dedicado para ajudar pessoas a atraírem seus parceiros. E é o seu único propósito. Eles são muito sinceros, eles dizem sem pudor: estamos aqui ajudando você a atrair o seu cônjuge. E existem muitas pessoas que utilizam. Nos primeiros 10 anos, o site teve um aumento de 39 milhões de usuários em dezenas de países. Sugerir a traição é quase tão universal quanto sexo. Ashley Madison facilitou a ideia de que você não precisa passar por fases do seu casamento que são difíceis ou desafiadoras. Não precisa ser uma vítima do seu relacionamento. Apenas traia. Talvez algumas pessoas que recorrem ao Ashley Madison pensam: acho que se todo mundo pode fazer isso, eu também posso. A maioria das pessoas que traem não quer se divorciar, elas só querem intimidade. Elas não precisam brigar com seus parceiros. É um pouco menos assustador virar para o seu parceiro e dizer: vamos discutir a relação. Eu acho que a grande questão do século XXI é: a que nível queremos intimidade e a que nível queremos autonomia? O instinto humano não sabe lidar bem com adultério. Somos um bicho ciumento e, se você for pego, você vai pagar um preço alto. No encontro online, a promessa de discrição é um chamariz. Mas o que acontece quando o firewall de privacidade de repente é invadido? Um site muito famoso que incentiva as pessoas a traírem seus parceiros sofreu uma violação imensa de dados. 10 milhões de clientes infiéis podem ser expostos publicamente. Um grupo de hackers conseguiu roubar os dados cadastrais do Ashley Madison de cada um dos seus usuários. Basicamente, alguém tentou chantageá-los dizendo: escuta, se vocês não tirarem o site do ar, nós temos acesso às informações de todos os membros e nós vamos liberar essas informações para o público. E a Ashley Madison disse: sem chance. Enquanto isso, eu imagino que tinham muitas pessoas que ficaram muito nervosas com isso. E com razão, porque cerca de um mês depois, os hackers divulgaram 30 milhões de contas. Todo mundo foi correndo desesperadamente ver quem estava na lista e quem estava fora. Eles divulgaram membros das agências federais, do Departamento de Justiça, Departamento de Segurança, Departamento do Estado, Departamento de Defesa e até do escritório executivo do presidente na Casa Branca. O grupo de membros de cargos importantes foi apenas a primeira revelação do site. Pesquisadores descobriram que até 70 mil mulheres inscritas eram robôs ou perfis falsos criados por máquina. Você tinha todos esses héteros pensando com seus pênis. Todos esses caras foram pegos e as mulheres não existiam. Esses tontos iam na internet e, na verdade, era um robô que estava respondendo eles, sabe? Outras investigações revelaram que de 5 milhões e meio de membros femininos, apenas cerca de 1.000 era de carne e osso e não robôs. E então, ao mesmo tempo, isso não prejudicou os negócios do Ashley Madison. Isso foi propaganda gratuita. O número de membros, na verdade, aumentou no Ashley Madison e não caiu. Eu sabia o que era infidelidade. Era quando eu ficava com alguém em uma sala, no trabalho, e dávamos uns beijos, e eu podia ficar com uma mancha de batom no colarinho. Infidelidade era um ato pessoal que acontecia entre duas pessoas ao vivo, em tempo real. O que é infidelidade na era digital? A internet está desafiando as noções tradicionais de traição com o advento de um fenômeno mundial: RPG online. Um dos sites que vem crescendo mais rápido na internet é um mundo 3D chamado Second Life. Esse site de RPG e seus mundos fictícios lançados em 2003
rapidamente chegou a 1 milhão de usuários que interagem entre si através de versões idealizadas deles mesmos, que são os avatares. Eles podem fazer tudo, desde ir à igreja... O Nate e a Caroline estão indo à igreja na realidade virtual. ...até ter um encontro com outros usuários. Se você cria um tipo de personagem lá em um lugar como o Second Life, isso te dá uma tremenda liberdade de talvez fazer coisas naquele mundo que você não pode fazer no mundo real. O RPG sexual online atiça totalmente as emoções e as fantasias ligadas ao sexo. Tudo isso sem nenhum contato carnal. Mas é tão convincente que pode gerar a culpa e o sigilo da traição. Com certeza o que a internet ofereceu foi uma forma mais rápida, fácil e anônima de você se prender a prazeres potenciais que são problemáticos para alguns e não para outros. Tem mais pessoas do que tinha no passado ficando presas nesse mundo baseado em fantasia. Você sabe, a gente fantasia muito. Então eles vão criar um lugar onde as pessoas podem se reunir e fantasiar juntas em vez de fantasiarem sozinhas. Estar no Second Life, transar com alguém virtualmente não é traição, é fantasia. Todos nós fantasiamos. Fantasiamos que assassinamos nosso chefe. Não é isso? E nós não assassinamos. Mas como você define uma relação que envolve sexo em tempo real com câmeras ao vivo? Oi, Heidi, você também, eu sou a Ivy. A maior diferença entre o pornô tradicional e o vídeo online é que na hora é tempo real. Você acessa um desses sites, você clica em uma pessoa e você conversa com ela pela internet. A maioria dos modelos de webcam, o que a gente faz é ficar pelada e a gente se masturba. A pessoa que está se exibindo na webcam está criando uma fantasia para você, mas isso também é um trabalho. Eu acho que essas mulheres oferecem um tipo de experiência única. Elas podem estar bem na sua frente, na tela, e falar com você, escutar o que você está dizendo e ajustar o que elas estão fazendo de acordo com você. É legal que as pessoas vão e falam com as outras e percebem que não estão sozinhas no mundo. Gostei de falar com você. As modelos de webcam cultivam o retorno do cliente como uma forma de ter uma renda estável. E é por isso que essas exibições ao vivo se tornam um novo tipo de relação íntima. Você acaba tendo uma preferência na webcam, assim como tem um clube de strip ou assim como tem um barista preferido. Os clientes regulares são incríveis. São pessoas que aparecem durante semanas, meses e até anos. E eles vão ser constantes. Nossa, que ótimo! Tô muito feliz por você. Existe essa pseudo-intimidade. Não tem apenas o estímulo sexual. Tem algo que dá a sensação de um relacionamento que é particularmente perturbador. Eu tento garantir que exista um limite e que as pessoas entendam que eu não tô interessada em ter, tipo, um relacionamento. Mas tem pessoas que passam do limite. Eles tentam e me perseguem, me assediam. Os clientes se apaixonam pelas garotas das webcams e eles estão confundindo os limites porque eu acho que você tem esse tipo de retorno e de carinho e isso tudo pode ser verdadeiro. Mas não significa que você tenha um relacionamento com a pessoa que te ofereceu essa experiência. Os limites estão se apagando por todo o cenário digital. Mas então, o que qualifica essa satisfação tão instantânea? Vivemos em um mundo onde queremos porque queremos e nós queremos agora mesmo. E felizmente ou não, o Tinder atendeu esse desejo. O Tinder tem a ver com sexo casual, rápido e fácil de conseguir. Hoje, satélites em órbita fornecem 24 horas por dia posições fixas ultra precisas do espaço. Informações sobre o que está à sua volta podem ser enviadas para o seu celular. Eu tô procurando restaurantes próximos de onde a gente está. Quando o primeiro celular equipado com GPS foi lançado na Europa em 1999, ele podia localizar a posição exata de uma pessoa no planeta. Em menos de uma década, os celulares também podiam apontar o seu próximo possível encontro.
A proximidade é super importante, porque nós temos o seu GPS e nós sabemos o quanto vocês estão perto. E saber que tem 3 pessoas que você pode ter um encontro agora é muito atraente. O encontro gay no Grindr surgiu em 2009, 3 anos após o lançamento do grande fenômeno, Tinder. Vivemos em um mundo onde queremos porque queremos e nós queremos agora mesmo. E felizmente ou não, o Tinder atendeu esse desejo. É como se fosse um videogame com resultados atingíveis e reais para o vencedor. O que tornou o Tinder tão revolucionário foi o fato de que tudo é uma escolha mútua. Você arrasta para a esquerda um usuário que você não está interessado e para a direita quem você está interessado. Se 2 usuários arrastarem para a direita, resulta em uma combinação e eles podem começar a bater papo. Se você tiver fotos com seu cachorro, eu sempre arrasto para a direita. Se for foto sem camisa, para a esquerda. Eu não sei quantas mulheres já disseram "Olá, barba legal", que é tipo sinônimo de "Olá, pênis legal". Aparentemente é assim. É uma questão de eu não encontrei ninguém no bar. Como eu posso encontrar um homem e uma mulher hoje na palma da minha mão? Esse é o pensamento. Eu conheci o meu noivo no Tinder. E eu nunca o conheceria se não fosse no Tinder, porque fazíamos parte de círculos diferentes. Eu pensei em nem começar uma conversa com ele, porque ele mal tinha fotos com amigos e eu achei bem esquisito. Mas aí eu pensei, por que não? E 14 meses depois estávamos noivos. E quando alguém encontra um relacionamento duradouro que acaba em casamento, outra coisa assim, aí, adivinha só, nós fazemos parte da história desse casal. Pra sempre. E quando perguntarem como vocês se conheceram, eles vão dizer no Tinder ou no Match. Eu acho o Tinder tão fantástico. Se eu não fosse conhecida, com certeza eu usaria o Tinder. Mas, como a maioria dos avanços da tecnologia sexual, aplicativos de encontros podem dar curto-circuito nas conexões sexuais. Quando eu entrei no Tinder, eu pensei, que interessante. E você dá likes deliberadamente, mas aí com o tempo você percebe que é um jogo de quantidade e fica assim, sim. Tenho amigas que usam e encontram caras diferentes para tomar um café o dia todo. Eu acredito que esse lance de ter tantos encontros, na verdade, vai começar a ter um efeito negativo. A palavra que eu mais ouvi as pessoas dizendo quando voltam de um encontro é que virou um exagero e que é vazio. Eu tava, me ajustando pra conseguir mulheres e eu percebi que, tinha um tipo diferente de química que eu tinha com as mulheres, quase como se elas fossem um produto. Você fica sem sensibilidade quando tem muitas pessoas bonitas que você fica só rodando. Então é tudo muito vazio. Em 2014, o diretor do Tinder declarou que eles haviam atingido o marco surpreendente de 1 bilhão de combinações. Dentro do mundo dos negócios, tem muitos aplicativos de encontros que, na verdade, lucram com a habilidade das pessoas de não conseguirem combinações. Cada vez mais as empresas estão tentando criar uma cultura do encontro casual, porque se você faz isso, você pode fazer para sempre. Quanto mais você fica no aplicativo, mais propagandas eles podem te oferecer. Se eu fosse um pouco ditadora, eu proibiria, mas eu não posso proibir. Então temos que usá-los com inteligência. Muitos têm medo que a tecnologia esteja mudando o sexo e mudando o amor. Ela não pode mudar esses circuitos cerebrais. Eles são como o sistema do medo e o sistema da raiva do cérebro. Eles envolvem milhões de anos. Isso não vai mudar. Mas as relações estão mudando, a tecnologia está mudando como nos relacionamos. Então, como vamos lidar com a próxima onda de sexo sintetizado e hiperrealístico? Em algum momento, a tecnologia vai acabar evoluindo a um ponto em que uma experiência virtual ou digital vai ser indistinguível de todas as outras formas de realidade. E aí, o que acontece? Desde quando a revolução sexual começou, isso é o mais próximo que chegamos da realidade virtual em terceira dimensão. Acelerando 65 anos em avanço tecnológico. O meu nome é Ella Darling. Bem-vindo ao meu quarto, na realidade virtual. Eu adoro ver uma primeira vez na realidade virtual. É muito legal ver as pessoas experimentarem pela primeira vez. Vamos lá, dá uma olhada ao redor. Uau! A realidade virtual é um novo tipo de tecnologia em que você coloca um visor na sua cabeça e ele é uma tela binocular.
Então, uma imagem é enviada para o seu olho direito e a outra para o olho esquerdo. É 3D. E você coloca, e quando você olha, você sente como se estivesse mesmo em outro lugar. Você vê as coisas que você veria se realmente estivesse lá. Se for bem feito, o cérebro realmente acredita que você tá lá. E o mais importante que isso, o seu corpo vai reagir com o que o seu cérebro tá pensando. Então, se você estiver na realidade virtual e estiver no parapeito de um prédio, e alguém pedir para você pular, o seu lado racional vai dizer que você pode fazer isso. Mas eu mesmo já tentei, e você não consegue pular pela sua vida. Com a realidade virtual, você pode se sentir no topo de uma montanha ou no fundo do mar, no espaço ou pode se sentir dentro do quarto de alguém. Este é o meu quarto de verdade, onde eu realmente durmo e faço sexo todos os dias. E você pode me ver aqui, qualquer hora, ao vivo na realidade virtual. Me preocupo muito com a realidade virtual. A diferença entre a realidade e a realidade virtual é sutil para o nosso cérebro. A nossa cabeça está acumulando reinformações de sentido e tentando responder de um sentido principal de si mesmo. Não estamos evoluídos para isso. E aí, caras? Precisando de algo para animar o escritório? É, eu acho que sim. Experimentem todos os pornôs de VR no Pornhub.com. Ei, me dá isso aqui. Uou. 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 Então faz sentido que a gente se perca no mundo virtual. Eu tô esperando você. Alguns podem parar de andar entre a gente e eles estão na vida virtual deles. Eu vi muitos dizerem, depois de verem pornô na realidade virtual pela primeira vez, eu não consigo imaginar por que alguém usaria de outro jeito. Você não está mais na sala com esse dispositivo. Você está no quarto, onde esse pornô foi criado. Esta nova forma de realidade é tão persuasiva que, se você se atrever, ela pode desafiar as suas suposições mais profundas sobre sexo. Eu tenho um amigo que usou a realidade virtual pela primeira vez e era um pornô do ponto de vista feminino, onde ele sentiu como se estivesse no corpo dela, transando com um cara, e quando ele estava lá, ele se sentiu vulnerável e violentado. E isso mudou completamente como ele vê o sexo e mudou como ele faz o sexo com as mulheres. E uma cena pornô de realidade virtual veio suficiente. E isso é incrível. Em algum momento, a tecnologia vai acabar evoluindo a um ponto em que uma experiência virtual ou digital vai ser indistinguível de todas as outras formas de realidade. E aí o que acontece? É claro que a melhor tecnologia sempre vai ser um mero substituto de um bom sexo. Mas isso não para o turbilhão da era digital. A tecnologia satisfaz os nossos sentidos, enquanto busca as fraquezas da nossa intimidade. Gostando ou não, o ser humano está permanentemente ligado pelo sexo. Eu sempre fico impressionado quando vejo pessoas da minha idade falando sobre como os jovens estão lidando com o sexo. Ah, meu Deus, eles fazem sexo por mensagem, têm acesso a todas essas imagens. A minha geração não lembra o que os nossos pais falavam sobre sexo, drogas e rock and roll. Dizem que a tecnologia nos afasta, mas em todo lugar temos provas que as pessoas usam a tecnologia para se conectarem. Com tudo isso à disposição, é claro que usamos para nos conectar. Todas essas novas invenções devem ser usadas, mas devem ser usadas com inteligência. Eu não consigo pensar em alguém que viva nesta era e que gostaria de retroceder. Isso não significa que não temos problemas hoje em dia. Então a mudança, será que é positiva? A mudança simplesmente é um fato. Temos que usar isso de formas que não nos separem, que não nos tornem vazios, mas que nos unam. Podemos nos conectar, podemos nos comunicar, e não tem como desligar isso. São só 3 passos para você dar muitos passos mais. Libere, toque e pague. Chegou o Samsung Pay. Um jeito simples e totalmente seguro de fazer pagamentos com seus cartões usando o seu smartphone Samsung. Samsung Pay. Liberou, tocou, pagou.
São só 3 passos para você dar muitos passos mais. Libere, toque e pague. Chegou o Samsung Pay. Um jeito simples e totalmente seguro de fazer pagamentos com seus cartões usando o seu smartphone Samsung. Samsung Pay. Liberou